Você pensou em começar a investir, mas não sabe por onde começar? Não sabe qual que é o investimento que você deveria começar estudando? Talvez aquele para você fazer seu primeiro investimento? Nesse vídeo aqui, eu vou te dar 3 opções de tipos de investimento que você pode começar, porque eles são mais indicados para quem está começando, obviamente. Então, se você é um iniciante, vou te dar 3 sugestões. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre como investir, para entender mais do que eu vou falar aqui no vídeo, eu vou deixar para vocês um e-book gratuito aqui na descrição, é só clicar e baixar que vai ajudar a entender todo esse conteúdo que eu vou passar para vocês. Então vamos começar pelo começo com o número 1, que são títulos públicos. Então renda fixa. A renda fixa acaba sendo, obviamente, o primeiro passo de muita gente para entrar no mundo dos investimentos, porque é, normalmente, um investimento mais tranquilo, um investimento mais previsível, um investimento com menos riscos. Então acaba sendo uma opção super interessante para um iniciante, para começar a criar aquela filosofia de investimento, aquela disciplina com o dinheiro. Então os títulos públicos, especialmente, são interessantes porque eles são títulos do governo. É você emprestando dinheiro para o governo que é considerado o título mais seguro do mercado. Então ele é a base para você começar a investir. Então esses são títulos que você empresta para o governo e o governo é a nossa maior segurança do país. Para o governo quebrar, o país quebrou, então a gente está numa situação muito mais crítica do que qualquer investimento aqui. Então ele tende a ser um investimento mais seguro. Você pode entrar no site do Tesouro Direto e você vai ver várias opções. Aí tem a opção que é atrelada à nossa taxa de juros, que é a Selic, tem a opção que é atrelada à nossa taxa de inflação, que é o IPCA. Tem até um título novo, que é voltado mais para a aposentadoria, que ele também é atrelado ao IPCA, que é a inflação, mas ele tem um aspecto mais de renda futura. Então são opções que você tem em renda fixa, são mais tranquilas. Você pode começar com algo mais líquido, né? Algo que te dê uma liquidez diária ou liquidez curta. O que é uma liquidez? É o quanto você consegue acessar o dinheiro, o quanto fácil você consegue acessar o dinheiro. Então no Tesouro você encontra, na sua corretora você também encontra alguns títulos desse tipo, mas apesar de eu ter colocado aqui como título público sendo o primeiro, a gente pode fazer aqui também uma menção a alguns títulos privados, que aí já não é você emprestando para o governo, você está emprestando para uma empresa. CDB, por exemplo, que é o caso aqui que eu quero citar, você está emprestando para um banco. Então, no CDB, você também tem alguns CDBs que são bancos grandes, bancos com baixíssimo risco de crédito. A remuneração é mais previsível, é mais segura. E para quem está começando, acho que um dos pontos mais importantes é justamente a previsibilidade, a estabilidade e a segurança, até mais do que a rentabilidade. Porque esses títulos que eu mencionei provavelmente não vão te dar uma rentabilidade astronômica, não vão te dar uma rentabilidade fora desse mundo, não vão te deixar rico, pelo menos não no curto prazo. Então você pode ter uma parcela do seu patrimônio numa parte mais segura, que acaba sendo essa renda fixa, seja nos títulos públicos, seja nos privados, mas os títulos públicos pode ser aí um primeiro tópico de estudo para você entender. Mesmo que você acabe não investindo, é importante você entender a mecânica. O segundo tipo de investimento, que também vai ter um pezinho ali nessa renda fixa que eu acabei de mencionar, são os ETFs. Então, os ETFs são um veículo de investimento e esse veículo pode acessar diferentes tipos, diferentes áreas de investimento. Existem ETFs de renda fixa, ETFs de renda variável, ETF de fundo imobiliário, ETF de ação, ETF de praticamente tudo vai existir. E o que é um ETF? Ele é basicamente uma cesta. Ele é um fundo que investe nos seus ativos específicos. Então vamos usar aqui um exemplo de ações, por exemplo. Então ele é um fundo e dentro desse fundo tem uma série de ações de uma série de empresas. Então é uma forma de você que está começando agora a comprar uma cota desse fundo, uma cota desse ETF e automaticamente você está exposto a esse tanto de ações, ou esse tanto de fundos imobiliários, ou esse tanto de títulos de renda fixa. Vai depender do caso. E um ponto importante aqui é que ETF é um fundo passivo. Ele é um fundo que segue um índice, ele é um fundo que tem ali uma metodologia fixa e que será seguida ao longo de sua vida. Então é algo mais previsível para você entender a mecânica. Não é uma coisa que vai ficar mudando todo mês, não é uma coisa muito difícil de você compreender. Então acaba sendo um investimento interessante para o iniciante. E só para dar alguns exemplos aqui, se a gente for falar, por exemplo, de ações, você tem o BOVA11, que é um ETF que segue as empresas do Brasil. Se você for falar de ações lá fora, no exterior, nos Estados Unidos, a gente tem o IVVB11, que é a mesma coisa, é um fundo, é um ETF que tem empresas, as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. A gente pode falar também do IMAB11, que é um ETF de renda fixa que tem os títulos atrelados ao IPCA, que são os Tesouro IPCA, as NTNBs. A gente tem também o XFIX, que é o de fundos imobiliários. Então tem tantas opções que vocês podem procurar e ver se faz sentido para você. Obviamente eu citei aqui as que são mais populares, as mais conhecidas, mas não necessariamente são as melhores para você, as que você realmente quer. Existem aí muitas opções para você estudar, mas o veículo ETF
pode ser um veículo muito interessante para você. Inclusive, fazer aqui um adendo, que a B3 acabou de liberar nas últimas semanas que os ETFs comecem a pagar dividendos. Então, é uma coisa que não acontecia antes, eles eram automaticamente reinvestidos e a partir de agora a gente pode começar a ver alguns ETFs novos que vão pagar dividendos, uma coisa para se acompanhar. E o terceiro tipo de investimento que eu acho interessante para iniciante, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, são os fundos imobiliários, obviamente. Fundos imobiliários são um ativo de renda variável, portanto tem um pouco mais de risco, tem um pouco mais de complexidade do que os outros dois que eu mencionei, mas mesmo assim ele é um tipo de investimento que o iniciante tem dois pontos interessantes aqui. O primeiro, o iniciante ele consegue absorver mais rápido, assimilar mais rápido. Ele entende o que está acontecendo porque no fim do dia ele está investindo em imóveis. Então é algo mais fácil de você entender o conceito geral. O outro ponto é que é um investimento super educativo e recompensador. Porque a partir do momento que você começa a investir, no mês seguinte você já está recebendo renda, você já está recebendo um retorno, um feedback do que você fez. Então é interessante para o investidor ele criar o hábito de investir, ele sentir esse retorno mais rápido, ele vê a bola de neve crescendo, isso acaba aumentando muito a disciplina de aporte constante também. Então, além de ser um excelente investimento, por termos de rentabilidade, de retorno, de você ter uma renda passiva, esses aspectos educativos, esses aspectos que criam esse feedback para o investidor, agregam muito na vida de quem está começando. Então, para resumir aqui, renda fixa mais títulos públicos, mas dá uma olhada nos CDBs também, ETFs, aí tem várias opções para vocês avaliarem, e por fim, fundos imobiliários. Se você está começando agora no mundo dos investimentos, essas três opções são três opções super válidas para você começar os seus estudos. Lembrando que eu deixei aqui na descrição um link para vocês baixarem um e-book gratuito para vocês aprenderem mais sobre como começar a investir, para dar os seus primeiros passos e entender melhor esses investimentos que eu citei. Inclusive, manda nos comentários qual foi o seu primeiro investimento para que as pessoas saibam aí aonde que você começou. Inclusive, eu estou curioso para saber sobre isso também. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.